Sigmund IA apresenta IDcast, seu podcast de psicanálise. Olá, olha, vamos combinar. Falar sobre Freud e sexualidade pode dar um nó na cabeça, né? E termos como perversão, então, são até meio pesados hoje em dia. Mas a nossa ideia aqui é justamente essa: desembaralhar o que Freud realmente quis dizer com tudo isso. E acredite, o que ele pensou lá atrás ainda tem muito a nos ensinar sobre o desejo humano. Então, o nosso caminho vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai entender o que é o normal para Freud. Depois, vamos mergulhar nos tais desvios para separar o que é só uma variação do que é um problema de verdade. Daí, a gente conecta tudo com a neurose, que é uma das sacadas mais geniais dele. E para fechar, vamos ver como isso tudo funciona na prática, lá no divã. Vamos nessa? Bom, para começar, vamos direto ao ponto. A pergunta de $1 milhão. Afinal, o que é sexo normal para Freud? O que ele definia como padrão, sabe? O ponto de chegada? A resposta parece simples no começo, mas olha, ela tem umas camadas bem interessantes. Então vamos lá. Primeiro ponto, a tal da meta sexual normal. A gente precisa entender essa base para conseguir construir o resto do raciocínio. Para Freud, o ponto de partida era bem biológico, sabe? A meta sexual normal para ele era a união dos genitais, a cópula mesmo. E por quê? Basicamente para aliviar uma tensão sexual. Ele fazia uma comparação direta com a fome. Quando a gente está com fome, a gente come e pronto, a tensão passa. Com a libido, a lógica era parecida, uma descarga de energia para aliviar a pressão. Simples assim. Mas, e é aqui que a coisa começa a ficar boa. Freud sabia que a história não parava por aí. Esse ato final, essa descarga, é só a ponta do iceberg. É o destino, claro, mas a jornada para chegar lá, essa jornada é tão ou mais importante que o ponto final. É aí que entram as chamadas metas provisórias. Sabe, o beijo, o toque, o prazer de olhar. Para Freud, isso não era desvio nem problema de jeito nenhum. Pelo contrário, são partes essenciais e super saudáveis do caminho. São como etapas que, por si só, já dão prazer e, mais importante, vão construindo o clima, a excitação que leva à meta final. A analogia da refeição que o próprio Freud usa é simplesmente perfeita aqui. Pensa bem, ninguém vai a um restaurante e pede direto o prato principal, né? Tem as entradas, os aperitivos, aquilo que prepara o paladar, que aumenta a vontade. Para Freud, a sexualidade saudável funciona do mesmo jeito. As carícias, os beijos, são os aperitivos indispensáveis para o prato principal. Ok, então chegamos numa parte crucial. Se esses atos são normais, quando é que um comportamento vira uma perversão, no sentido de doença para Freud? Onde é que ele traça essa linha? E aqui está o pulo do gato, o que foi revolucionário na época. O problema, para Freud, não está no que a pessoa faz, mas na função que aquilo assume. Uma variação é saudável quando ela é um complemento, um tempero a mais que acontece junto com a meta normal. A coisa vira patológica quando essa prática se torna um substituto, ou seja, quando ela vira a única forma fixa e exclusiva de ter prazer, bloqueando todo o resto. Isso se aplica a coisas como o fetichismo, por exemplo, onde o desejo se fixa num pé, num cabelo, numa peça de roupa, ou no que ele chamava de extensões anatômicas, como o uso da boca ou do ânus. De novo, isso só vira um problema clínico se for algo tão rígido e exclusivo que impede qualquer outra forma de satisfação. Se for só mais um tempero na refeição, tá tudo dentro da normalidade. Ok, e isso nos leva a uma das viradas mais fascinantes da teoria freudiana. A gente já entendeu o que acontece quando o desejo perverso é expresso, é colocado em prática. Mas e quando ele é bloqueado? O que acontece com toda essa energia se ela não pode ser liberada através da ação? E a resposta está aqui, no nosso terceiro ponto, a neurose como negativo da perversão. Agora a gente vai ver o outro lado da moeda, essa relação superpoderosa entre o desejo e o sintoma. O próprio Freud resumiu tudo isso numa fórmula que é, olha, de uma elegância. A neurose é, por assim dizer, o negativo da perversão. Parece até meio enigmático, né? Mas vamos traduzir isso na prática. E aqui está a grande sacada clínica. Tanto o perverso quanto o neurótico partem do mesmíssimo impulso, do mesmo desejo. A diferença fundamental é o que eles fazem com esse desejo. O perverso age, ele coloca em prática e obtém prazer. Já o neurótico, por conta de barreiras internas como vergonha, nojo, moral, ele reprime esse desejo. Ele empurra para debaixo do tapete da consciência. Só que essa energia não some, ela retorna, mas retorna disfarçada, na forma de um sintoma. É isso mesmo. O ponto crucial é este. Para Freud,
um sintoma neurótico, seja uma enxaqueca que não passa, uma ansiedade paralisante, uma dor que nenhum médico acha a causa, nada disso é aleatório. É a maneira que o corpo e a mente encontraram para realizar aquele desejo proibido de forma secreta, distorcida. O sintoma é, na verdade, a atividade sexual daquela pessoa. A imagem da represa é perfeita para a gente visualizar isso. Imagina que o desejo é um rio com uma força constante e tremenda. A repressão, a vergonha, a moral é a barragem tentando segurar tudo. Se a pressão da água ficar muito forte, ela vai achar um jeito de escapar, seja por pequenas rachaduras ou vazamentos. Esses vazamentos são os sintomas neuróticos. A energia precisa sair por algum lugar. Certo, mas e na prática? Como é que essa teoria toda se traduz num trabalho clínico, dentro de um consultório? Esse é o nosso último ponto, o desejo no divã. O trabalho de um analista, em essência, é o de um tradutor. Primeiro, a escuta do sintoma não é como um erro do corpo, mas como uma mensagem codificada, uma pista. Segundo, isso é fundamental, o analista cria um ambiente sem julgamento, onde a pessoa pode se sentir segura para explorar até os desejos que ela mesma considera vergonhosos. E por fim, o trabalho é ajudar a conectar os pontos, traduzir a linguagem do sintoma de volta para a linguagem do desejo original que foi reprimido. Um exemplo clássico disso é a histeria que Freud estudou tanto. Uma paciente que desenvolveu uma paralisia no braço sem nenhuma causa neurológica poderia, na análise, descobrir que aquele sintoma era manifestação física de um desejo reprimido, como o de tocar em alguém proibido. O corpo estava, literalmente, encenando a fantasia que a mente consciente não podia aceitar. Isso tudo nos leva a uma conclusão que é transformadora sobre saúde mental. Para a psicanálise, ser uma pessoa saudável não é não ter desejos estranhos, conflitantes ou perversos, porque, sejamos honestos, todos nós temos. A verdadeira saúde está na capacidade de reconhecer, integrar e lidar com esses desejos de uma forma que não nos faça adoecer. Em outras palavras, é poder viver com as nossas complexidades sem precisar transformá-las em sintoma. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Se a gente aceita essa premissa de Freud de que os sintomas são mensagens codificadas sobre nossos desejos mais profundos e reprimidos, o que será que as nossas próprias ansiedades, as nossas dores e os nossos comportamentos inexplicáveis estão tentando nos contar? É uma ideia provocadora, que muda completamente a forma como a gente pode olhar para o nosso próprio sofrimento. Gostou? Ouça mais pelo Spotify. Clique no link na descrição do vídeo.